Você tem acompanhado Estados Unidos, aliados da OTAN, anunciaram várias sanções econômicas contra a Rússia como resposta à invasão da Ucrânia. Essas medidas cortam o acesso de instituições e cidadãos russos ao sistema financeiro americano, além de dificultar o financiamento da dívida e a chegada de insumos-chave para a economia do país. O banimento da Rússia do sistema financeiro SWIFT, que, traduzindo de uma forma simples, é como se fosse um PIX entre países, é avaliado como a maior sanção possível, mas ela ainda não aconteceu. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz, muito bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde. Tudo bem? Como vai? Tudo certo. Luiz, já queria que, por gentileza, você detalhasse para a gente como funciona o SWIFT e por que, de fato, ele pode ser uma sanção que estrangularia a Rússia. O SWIFT, ele, na verdade, é como se fosse vamos dizer, o cabo de fibra ótica das ligações telefônicas, né? Sem o cabo de fibra ótica, você não consegue se comunicar. O SWIFT, então, é a maneira pela qual os países, os agentes, os bancos, etc., eles se comunicam fazendo as suas transações, seus pagamentos, né? Então, você fica fora desse sistema, você está fora do sistema financeiro. Você não consegue nem pagar, nem receber. É uma medida, assim, severíssima, pouquíssimo provável de ser aplicada. É aquela história, olha que eu vou fazer, olha que eu vou fazer, mas, na prática, eu diria que é quase impossível que seja feito. E tem um risco, porque se isso for feito, é uma medida forte demais. Isso pode trazer a Rússia muito mais para perto da China, que a China pode ajudar a Rússia a bypassar esse bloqueio, uma vez que a China tem acesso ao PIB. Então, assim, uma coisa que, sabe aquela coisa que você ameaça, mas você não pode fazer? É um pouco nessa direção. Luiz, boa tarde para você. E essas consequências também seriam ocasionadas para os Estados Unidos, caso esse sistema SWIFT fosse cancelado? Eu não sei se é exatamente essa a palavra. Na verdade, assim, os Estados Unidos são os menos afetados nesse caso, tá? A Rússia, do ponto de vista econômico, é um país menor que o Brasil. O problema é que ela tem 1.200, 1.300 ogivas, né? Então, do ponto de vista militar, ela é uma enorme potência, mas não do ponto de vista econômico. No entanto, a questão do gás e do petróleo é muito sério para a Europa, né? Então, assim, o mundo está reagindo ao que a Rússia fez muito de maneira comedida. Olha que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas o que eles têm feito são sanções muito leves, porque sabem que não vale a pena escalar demais, não. Que as consequências, sabe aquela situação de perde-perde? E, nesse caso, é menos para os Estados Unidos e muito mais para a Europa. Luiz, de que forma, então, seria possível fazer uma sanção econômica? Que tipo de sanção traria um resultado? Olha, a questão é o seguinte, a sanção em si é muito mais assim, até onde cada lado pode e vai, né? Tem uma questão que eu diria, central, que é a Ucrânia entrar na OTAN. Isso é central nessa discussão. Porque se a Ucrânia entra na OTAN, a Ucrânia vai colocar, né, ou a OTAN, uma série de mísseis no nariz da Rússia. Vamos lembrar que lá por 1960 e pouco, quando a Rússia colocou mísseis em Cuba, quase tivemos uma terceira guerra mundial, porque era perto dos Estados Unidos. Então, é uma afronta muito grande. A meu ver, esse ataque, ele foi o seguinte, olha, eu vou subir muito a temperatura para ficar claro que eu não estou brincando. E daí você, numa temperatura muito mais alta, como todo mundo tem muito mais a perder, você amplia muito a chance de todo mundo querer uma solução dali para frente. Eu acho que é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, né? Você vê que a resposta dos Estados Unidos em sanções foi bem leve. É só olhar a recuperação dos mercados ontem. A bolsa fechou em alta, a bolsa americana.
O petróleo que chegou a quase 10% de alta, ele fechou com 1,5% de alta só. Hoje os mercados estão bem leves. E a Rússia está dizendo, olha, eu estou disposto assim, a conversar. Então, o que parece agora, e é tudo muito fluido, tá? Daqui a 5 minutos as coisas podem mudar. Exato. Mas o que parece é que existe, sim, um princípio, um início de alguma conversa. Ó, vamos manter, não vamos, de que já subiu muito a temperatura, não vamos subir mais. Vamos tentar ver se neste nível de temperatura a gente consegue chegar a algum lugar mais comum. Agora, Luiz, parece que a Rússia está dando de ombros, né, para essas sanções todas que foram impostas pelos Estados Unidos, pelos países europeus. Eles continuam avançando sobre a Ucrânia de uma forma totalmente incisiva e o presidente americano falou que impôs as sanções mais rígidas dos últimos anos. E a gente vê que na prática não está sendo isso, né, que está sendo feito. Então, é que na prática o que a gente vê na superfície não é bem o que está acontecendo dentro de todo o processo, né? Os russos já sabiam quais eram as sanções. E, na prática, as sanções que foram, de fato, impostas, elas foram leves. Né? Existia, sim, alguma preocupação com relação a alguma sanção relacionada a petróleo, daí teria um impacto muito maior na Rússia. A própria questão do SWIFT. Né? Então, assim, a resposta poderia ter sido muito maior. Tanto que, após a fala do Biden ontem, foi que os mercados recuperaram. Porque ficou claro que era tranquilo. Com certeza, a Rússia sabia muito bem até onde os Estados Unidos iria, até onde o Ocidente iria. E vamos olhar, né? Assim, que ameaçar é fácil. Coisas concretas, vamos olhar a Europa, está fazendo muito pouco. Né? No final, assim, é possível, eu não estou dizendo que quem sou eu para ficar prevendo grandes coisas dessa altura do campeonato, mas é possível que a gente esteja no começo do fim desse conflito, por mais incrível que possa parecer. Curioso. É um bom ponto da gente analisar e até trazer também para a nossa realidade aqui no Brasil. A gente tem mostrado algumas projeções sobre o preço dos combustíveis, da gasolina, que, dada a disparada do preço do barril de petróleo, o que tem segurado aqui para a gente até o momento é a queda no real. Até que ponto a gente consegue amenizar ou proteger o preço dos combustíveis aqui no Brasil já alto diante dessa crise na Ucrânia e na Rússia? Olha, quando a gente vê o preço do petróleo contra o preço da gasolina no Brasil, de alguns dias atrás, antes dessa última alta do petróleo, já tínhamos 15%, 17% de defasagem, tá? Já existia uma defasagem. Tudo bem. De lá para cá, o real apreciou um pouco, ontem depreciou muito, mas apreciou um pouco ainda. Agora, não é certo que este seja o preço mais, vamos dizer, permanente do petróleo. Né? Ele ontem passou de 100, hoje está... Agora, eu via 1 minuto atrás, estava 94, 93. Então, assim, ainda não é certo. Por quê? De novo, tudo vai depender de se nós vamos escalar mais. Né? Quer dizer, o processo de ataque e que a Rússia vai, vamos dizer, dominar Kiev, isso é meio que um dado do conflito. Isso é esperado dentro do conflito. Isso ainda não aconteceu completamente, mas é um dado. Quando você conversa com os analistas que estão muito próximos, eles veem isso claramente. Como eles veem também, muito provavelmente, um governo, se é um governo russo na Ucrânia ou muito pró-Rússia, não sabemos, mas é alguma coisa nessa direção. Isso é quase que um dado. Ou seja, não é uma novidade propriamente. Dito isso, a reação dos agentes, primeiro do Ocidente e hoje da própria Rússia, foi de um pouco, olha, não vamos aumentar a temperatura mais, pelo menos por enquanto, vamos ver se a gente chega a um lugar comum. É um pouco nessa direção que a gente está. Por isso que a resposta do petróleo tão para baixo. Uhum. A gasolina e o impacto vai depender do quão longo é este conflito. De novo, tudo muito fluido, mas o que os analistas, que são muito especialistas, acham é que nós estamos falando de 2 a 3 semanas.
Se for isso, vamos pensar por um minuto, foram 2 a 3 semanas. Daí é uma coisa, um efeito temporário, e daí nós vamos ter um efeito muito relevante no petróleo, na gasolina aqui no Brasil e mesmo na atividade no mundo, né? Vai ter sido um blip e as coisas voltaram relativamente ao normal. A gente conversou então com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, Luiz. Até uma próxima.